50. A porta da caverna se abriu. Vin tomou imediatamente o último frasco de metais. Ela saltou, lançando uma moeda atrás de si e pulando para cima de uma das estantes. A caverna ecoou com o som de pedra contra pedra, conforme a porta se abria. Vin se lançou para frente, empurrando a moeda para voar na direção da entrada da caverna. Um feixe de luz delineou a porta, e mesmo aquela quantidade parca de iluminação feriu seus olhos. Ela cerrou os dentes para a luz, piscando enquanto aterrissava. Lançou-se para cima contra a parede bem ao lado da porta, puxando as facas e avivando Peltre para ajudar a lidar com a dor repentina da luz. Lágrimas corriam pelo seu rosto. A porta parou de se mover. Um homem solitário entrou na caverna, erguendo um lampião. Vestia um terno preto, fino e um chapéu de cavalheiro. Ven o ignorou. Ela se esgueirou ao redor do homem e passou pela porta, entrando na pequena câmara ao lado. Um grupo de trabalhadores assustados recuou, soltando as cordas, conectadas ao mecanismo de abertura da porta. Vin ignorou esses homens também, abrindo o caminho entre eles aos empurrões. Soltando uma moeda, ela se empurrou para cima. Os degraus da escada de madeira viraram um borrão ao seu lado conforme ela subia e ia de encontro ao alçapão que ficava no teto, para então ricochetear com um grunhido de dor. Ela agarrou desesperadamente os degraus da escada ao começar a cair, ignorando a pontada repentina no ombro por ter batido com tanta força. A vovó Peltre deu um impulso em um degrau, em seguida batendo de volta no alçapão e tentando abri-lo à força. Empurrou. O degrau embaixo de seus pés quebrou, fazendo-a despencar novamente. Ela praguejou, empurrando a moeda para segurar a queda. Então chegou ao chão e se agachou. Os trabalhadores se encolheram, sem saber se queriam se aventurar na caverna escura ou se preferiam permanecer naquela pequena câmara como uma nascida da bruma. O nobre de terno havia se virado. Ele mantinha a lanterna erguida, iluminando Ven. Um pedaço da escada quebrada. Um pedaço da escada quebrada se soltou e caiu no chão de pedra ao lado dela com um estrépito. O alçapão está bem seguro com uma pedra muito grande sobre ele, Lady Venture, o nobre disse. Vin o reconheceu vagamente. Estava um pouco acima do peso, mas bem arrumado, com cabelos muito curtos e um rosto pensativo. Diga aos homens lá em cima para retirarem a pedra, Vin ordenou, em voz baixa, erguendo uma adaga. Temo que isso não vá acontecer. Eu posso fazer acontecer, Vin retrucou, avançando. Os trabalhadores afastaram-se ainda mais. O nobre sorriu. Lady Venture, deixe-me garantir várias coisas para a senhora. A primeira delas é que a senhora é a única romântica entre nós, por isso não tenho dúvida de que poderia nos massacrar sem um mínimo esforço. A segunda é que a pedra lá em cima não vai se mover tão cedo, então seria melhor nos sentarmos e termos uma conversa agradável em vez de brandirmos armas e ameaçarmos uns aos outros. Havia algo de afável naquele homem. Verificou o bronze, mas ele não estava queimando metais. Apenas para garantir, ela puxou um pouco suas emoções, deixando-o mais confiável e amigável. Em seguida tentou abrandar qualquer sensação de astúcia que ele poderia ter sentido. Vejo que está ao menos considerando minha oferta, o nobre disse, acenando para um dos trabalhadores. Ele rapidamente abriu sua bolsa, puxando duas cadeiras dobráveis, e em seguida se abrindo no chão diante da porta de pedra aberta. O nobre deixou o lampião de lado e se sentou. Vendo se aproximou um pouco mais. Por que tem a impressão de conhecê-lo? Sou amigo de seu marido, o nobre respondeu. Telden, Ven disse, lembrando-se. Telden Hastings. Telden assentiu. Ela o vira em um baile poucas semanas antes, o primeiro do qual tinha participado, mas ela o conhecia de algum lugar antes disso. Ele fora um dos amigos de Alan em Luthadel, antes do colapso. Desconfiada, Ven aceitou a cadeira oferecida, tentando deduzir qual era o jogo de Yeoman. Ele achava que ela não mataria Telden apenas porque era amigo de Alan. O homem se reclinou na cadeira, um tanto menos empertigado que um nobre comum. Acenou para um trabalhador adiante, e o homem apresentou duas garrafas. Vinho, Talon disse. Um é puro, e o outro contém um sedativo extremamente poderoso. Vin ergueu a sobrancelha. É algum tipo de jogo de adivinhação? Não. Telden respondeu, abrindo uma das garrafas. Estou com muita sede, e pelo que ouvi falar, a senhora não faz o tipo que tem demasiada paciência para jogos. Vin inclinou a cabeça quando Telden aceitou duas taças de um criado e serviu um pouco de vinho cor de rubi em cada uma. Enquanto observava, entendeu por que ele era tão afável. Lembrava de Ellen.
O Ellen, antigo e despreocupado, pelo que parecia, Telden ainda era genuinamente assim. Tenho que dar o braço a torcer para Yoma nesse sentido. Ela pensou. Sua cidade pode não ser perfeita, mas ele criou um lugar onde homens como Telden podem manter um pouco da própria inocência. Telden tomou um gole de vinho, oferecendo a outra taça para Ven. Ela devolveu uma das facas para o estojo e pegou a taça. Não bebeu, e não tinha nenhuma intenção de fazê-lo. Este é o vinho sem sedativo, Telden explicou. Uma boa safra, também. Yeoman é mesmo um cavalheiro. Se vai enviar um dos amigos para a morte, ao menos ofereça um vinho caro para abrandar o golpe. Quer que eu acredite que está aqui como prisioneiro também? Ven perguntou sem rodeios. Claro que não. Embora muitos considerem minha missão vã. E essa missão é? Fazer com que você tome um pouco do vinho batizado para que possa ser transportado em segurança lá para cima. Ven bufou. Vejo que concorda com meus detratores. Você simplesmente se entregou. Acabou de dizer que eu deveria beber o vinho e cair inconsciente. Isso significa que tem uma maneira de sinalizar para quem está lá em cima que eu caí na armadilha para que possam remover a pedra e deixá-lo sair. Você tem o poder de nos libertar. E eu tenho o poder de fazer com que você faça o que eu quiser. A alomancia emocional não pode me controlar a esse ponto. Não sou alomântico, mas conheço um pouco da arte. Suspeito que a senhora esteja manipulando minhas emoções neste momento. Aliás, o que não é de fato necessário, já que estou sendo totalmente franco. Não preciso da alomancia para fazê-lo falar, Ven disse, olhando para a faca ainda em sua outra mão. Telden riu. Acha que o rei Yeoman... Sim. Ele está lá em cima. Não será capaz de adivinhar se eu estiver falando sob coerção? Não tenho dúvida de que a senhora poderia me fazer ceder, mas não vou trair minha palavra somente com ameaças, então a senhora teria de cortar alguns dedos ou algo assim antes de eu fazer o que me pede. Tenho certeza de que Yaman e os outros me ouviriam gritar. Posso matar seus criados, um por vez até você concordar em dizer a Yeoman que estou inconsciente e fazê-la abrir a porta. Telden sorriu. Acha que eu me importo se matá-los? Você é um dos amigos de Ellen, um daqueles que discutiam filosofia com ele. Filosofia e política, mas era só Ellen que se interessava pelos Ska. Garanto que nós outros jamais entendemos de onde ele tirara aquela fascinação. Ele deu de ombros, porém, não sou um homem desnaturado. Se matar o bastante deles, quem sabe eu acabe cedendo e fazendo o que me pede. É melhor que comece logo, então. Vina olhou para os criados. Pareciam apavorados e as palavras de Telden não tinham ajudado. Após alguns momentos de silêncio, o nobre deu uma risadinha. A senhora é esposa de Ellen. Yeoman está ciente disso, sabe? Está quase que totalmente convencido de que você não mataria nenhum de nós, apesar de sua reputação amedrontadora. Pelo que ouvimos, a senhora tem o hábito de matar reis e deuses, talvez um soldado de vez em quando. Criados de Ska, por outro lado, Ven desviou os olhos dos criados, mas não fitou os de Telden, temendo que ele visse a confirmação neles. Ele estava errado. Ven mataria aqueles criados se achasse que aquilo atiraria dali. No entanto, não tinha certeza disso. Se Yeoman ouvisse os gritos, seria improvável que abrisse o alçapão. Ven teria massacrado inocentes sem motivo nenhum. Então, estamos no impasse, comentou Telden, terminando o vinho. Supomos que a senhora estivesse com pouca comida aqui embaixo, a menos que tenha encontrado uma maneira de abrir aquelas latas. Mesmo se encontrou, não há nada que possa fazer aqui embaixo para ajudar lá em cima. Meu palpite é que, a menos que a senhora tome o vinho, vamos todos acabar morrendo de fome nesta caverna. Vin descansou as costas na cadeira. Tem de haver uma maneira de sair. Uma chance de tirar proveito desta situação. No entanto, era incrivelmente improvável que ela conseguisse atravessar aquele alçapão. Talvez pudesse usar o duralumínio e o aço para atravessar. No entanto, seu aço e peltre acabariam, e ela estava sem frasco de metal. As palavras de Telden infelizmente tinham uma grande parcela de verdade. Mesmo se Ven pudesse sobreviver na caverna, ela estaria inerte e inútil. O cerco continuaria lá em cima. Ela nem sabia como estava indo. E o mundo continuaria a morrer pelas maquinações de ruína. Ela precisava sair, mesmo que isso significasse parar nas mãos de Yeoman. Encarou a garrafa de vinho com sedativo. Maldição, pensou. Aquele obrigador é muito mais esperto do que esperávamos. O vinho certamente havia sido preparado com força o suficiente para derrubar um alomântico. No entanto, o peltre deixava o corpo resistente a todos os tipos de drogas. Se ela avivasse peltre com duralumínio após beber o vinho, será que ele queimaria o sedativo e a deixaria acordada? Ela poderia fingir estar inconsciente e em seguida escapar lá para cima. Parecia um risco, e ainda assim, o que mais poderia fazer?
A comida estava prestes a terminar e suas chances de escapar eram mínimas. Ela não sabia o que Yaman queria dela, e era improvável que Telden falasse. Mas ele não a queria morta. Se fosse o caso, simplesmente a teria deixado morrer de fome. Ven tinha uma escolha: esperar mais tempo na caverna ou arriscar uma chance melhor de escapar lá em cima. Ela pensou por um momento, então decidiu. Pegou a garrafa. Mesmo se o truque com Peltry não funcionasse, ela preferia apostar em uma situação melhor lá em cima. Telden deu uma risadinha. Disseram que a senhora era muito decidida. É muito revigorante. Tenho passado tempo demais com nobres enfadonhos que levam anos para tomar qualquer decisão firme. Ven o ignorou. Tirou com facilidade a rolha da garrafa. Ergueu-a e tomou um gole. O sedativo começou a fazer efeito quase imediatamente. Ela se recostou na cadeira, deixando os olhos baixarem, tentando dar a impressão de que estava caindo no sono. De fato, estava muito difícil permanecer acordada. Sua mente estava nebulosa, apesar do Peltry avivado. Ela se curvou, sentindo-se à deriva. Lá vai, ela pensou, e queimou o duralumínio. Seu corpo despertou com o Peltry hiperativado. Imediatamente, a sensação de cansaço desapareceu. Ela quase pulou de pé pela explosão repentina de energia. Telden estava rindo. Nossa, ele disse para um dos criados. Ela realmente tomou. O senhor estaria morto se não tivesse, milord. O criado comentou. Todos nós estaríamos. E então, o duralumínio se esgotou. O Peltry desapareceu como um sopro. E com ele sua imunidade à droga, que não havia se esgotado. Bem, fora mesmo um grande risco. Ela mal ouviu sua arma fazer um estrépito ao deslizar de seus dedos e atingir o chão. Em seguida, perdeu a consciência. Assim que Ruína se viu livre da prisão, foi capaz de influenciar as pessoas com mais força, mas empalar alguém com uma estaca hemalúrgica era difícil, não importava quais as circunstâncias. Para conseguir, ele aparentemente começou com pessoas que já tinham uma compreensão tênue da realidade. Sua insanidade as tornava mais abertas ao seu toque, e ele conseguia usá-las para inserir estacas em pessoas mais estáveis. De qualquer forma, é impressionante quantas pessoas importantes Ruína conseguiu espetar. Rei Penrod, que governa Luthadel à época, é um bom exemplo. 51. Ellen voou através das brumas. Nunca fora capaz de imitar o truque das ferraduras de Ven. De alguma forma, ela conseguia se manter no ar, saltando de empurrão em empurrão, puxando em seguida cada ferradura atrás dela, depois de tê-la usado. Para Ellen, o processo parecia um ciclone de pedaços de metal potencialmente letais com Ven no centro. Ele soltou uma moeda e se empurrou num salto poderoso. Havia desistido do método da ferradura depois de 4 ou 5 tentativas fracassadas. Ven parecia confusa por ele não conseguir ela aparentemente descobrir aquilo por conta própria, precisando apenas de meia hora de prática para dominar a técnica. Mas, bem, ela era Ven. Ellen se virava com as moedas que carregava em uma bolsa bem grande. Tostões de cobre, a menor das moedas imperiais antigas, funcionavam perfeitamente para seus objetivos, em especial por ele aparentemente ser muito mais poderoso que os outros nascidos da bruma. Cada empurrão o levava para mais longe do que qualquer outro iria, e assim ele realmente não usava tantas moedas, mesmo quando atravessava longas distâncias. Era bom estar longe. Sentia-se livre enquanto despencava do salto, caindo através da escuridão para não avivar Peltry e aterrissar com um baque abafado. O chão naquele vale em especial estava quase despido de cinzas em comparação a outros lugares. Ela havia pairado para longe, deixando um pequeno corredor onde chegava apenas até metade da panturrilha. Então, ele correu por alguns minutos para variar. Uma capa de bruma revoava atrás dele. Usava roupas escuras em vez de um de seus uniformes brancos. Parecia adequado. Além disso, nunca tivera a chance de ser um verdadeiro nascido da bruma. Desde a descoberta de seus poderes, passara a vida na guerra. Não havia muita necessidade de sair em ronda na escuridão, especialmente não com Ven por perto, que fazia isso muito melhor. Posso ver porque Ven acha isso tão inebriante, ele pensou, soltando outra moeda e saltando sobre 2 topos de colina. Mesmo com o estresse da captura de Ven e a ameaça do Império, havia uma liberdade revigorante em cruzar as brumas. Quase fazia com que esquecesse as guerras, a destruição e a responsabilidade. Ele aterrissou, as cinzas chegando quase até a cintura. Ficou parado por alguns momentos, olhando para o pó preto macio. Ele não tinha como escapar. Ven estava em perigo. O Império.
estava em colapso e seu povo morria de fome. Era sua função consertar essas coisas. Aquele era o fardo que assumira ao se tornar imperador. Ellen se empurrou no ar, deixando uma trilha de cinzas flutuando nas brumas atrás de si. Espero de verdade que Caesar e Breeze estejam melhor em Urtou, pensou. Estava preocupado com seus possíveis resultados em Phaedrax, e o domínio central precisava dos grãos no depósito de Urtou se quisesse plantar comida o bastante para durar o inverno. Ele não podia se preocupar com aquilo no momento. Simplesmente precisava contar com a eficiência de seus amigos. O trabalho de Ellen era fazer algo para ajudar Ben. Não podia simplesmente ficar sentado e esperar no acampamento, deixando Yeoman controlar todo o restante. E ainda assim, ele não ousava tentar assassinar Yeoman. Não depois de o homem ter enganado os dois com tanta destreza. Então, Ellen corria a nordeste, na direção da última localização conhecida de um exército Colos. O tempo da sutileza e da diplomacia havia acabado. Ellen precisava de uma ameaça, algo que pudesse usar para coagir Yeoman, e se necessário derrubá-lo. E nada era melhor do que Colos para derrubar uma cidade. Talvez fosse um tolo por ir atrás daqueles brutos por conta própria. Talvez fosse errado desistir da diplomacia. A decisão estava tomada, porém. Parecia que havia fracassado em muitas coisas nos últimos tempos. Em proteger Vin, em manter Luthadel segura, em defender seu povo. Ele simplesmente precisava agir. Lá adiante, ele viu uma luz nas brumas. Aterrissou, correndo através de um campo de cinzas na altura dos joelhos. Apenas o peltre avivado lhe dava forças para conseguir correr. Quando se aproximou, viu um vilarejo. Ouviu gritos. Viu sombras cambaleando, aterrorizadas. Ele saltou, soltando uma moeda e avivando seus metais. Passou pelas brumas rodopiantes, pairando sobre a vila e seus ocupantes assustados, sua capa de bruma revoando. Várias casas estavam em chamas, e por aquela luz conseguiu enxergar as formas gigantes e escuras dos colos movendo-se pelas ruas. Ellen escolheu uma fera que estava erguendo a arma para golpear e puxou. Lá embaixo, ouviu o Colos grunhir, mas conseguir manter a arma na mão. No entanto, o Colos não era muito mais pesado que Ellen, então foi puxado para o ar por um braço enquanto Ellen despencava. O imperador puxou uma dobradiça de porta enquanto caía, equivalendo-se para desviar o confuso Colos voador. Ele o atingiu com várias moedas ao passar. Monstro e arma giraram no ar. Ellen aterrissou na rua diante de um grupo encolhido de Ska. A arma do Colos voador atingiu a terra cheia de cinzas ao lado dele. O Colos caiu morto do outro lado da rua. Um grande grupo das feras se virou, olhos injetados reluzindo à luz do fogo, o furor deixando-os entusiasmados com a perspectiva de uma disputa. Ele teria de assustá-los antes de conseguir controlá-los. Daquela vez, estava ansioso por esse momento. Como puderam ter sido pessoas no passado? Ellen se perguntou, avançando e arrancando a espada Colos do chão ao passar por ela, erguendo pedaços de solo preto. O Senhor Soberano havia feito as criaturas. Era isso que acontecia com aqueles que se opunham a ele? Transformavam-se em colos para formar seu exército? As criaturas tinham grande força e resistência e podiam sobreviver com o mínimo de recursos. Ainda assim, transformar homens, mesmo seus inimigos, em monstros como aqueles, Ellen investiu, agachando-se e derrubando uma das feras ao decepar suas pernas na altura dos joelhos. Em seguida saltou, arrancando o braço de outro. Girou, acertando a espada rústica no peito de um terceiro. Não sentia remorso em matar o que antes foram homens inocentes. Aquelas pessoas estavam mortas. As criaturas que permaneceram se propagariam usando outros seres humanos, a menos que fossem eliminadas ou controladas. Ellen gritou, girando através do grupo de colos, empurrando sua espada que deveria ser pesada demais para ele. Cada vez mais criaturas o percebiam, virando-se para partir com passos pesados pelas ruas iluminadas pelos prédios em chamas. Era um grupo muito grande, segundo os relatórios de batedores, cerca de 30.000 em número. Aquele tanto derrubaria um pequeno vilarejo em pouquíssimo tempo, aniquilando-o com uma pequena pilha de cinzas diante de ventos tempestuosos. Ellen não deixaria aquilo acontecer. Ele lutou, matando fera após fera. Viera para conquistar para si um novo exército, mas com o passar do tempo se viu lutando por outro motivo. Quantos vilarejos como esse teriam sido destruídos sem que ninguém em Luthadel sequer parasse para pensar naquilo?
Quantos súditos, reclamados por Ellen, mesmo que não soubessem, ele havia perdido para os colos? Quantos já havia deixado de proteger? Ellen decepou a cabeça de um Colos e girou, empurrando duas feras menores para longe das espadas. Um gigante, de mais de 3 metros e meio, avançava com a arma em riste. Ellen cerrou os dentes e ergueu a própria espada, avivando Peltry. As armas se chocaram em meia vila incendiada, o metal retinindo como ferro sob o martelo de um ferreiro. E Ellen ficou firme, medindo forças com um monstro com o dobro de sua altura. O Colos ficou atônito. Sou mais forte do que deveria ser, Ellen pensou, girando e arrancando o braço da criatura surpresa. Por que essa força não pode proteger o povo que governo? Ele gritou, partindo o Colos ao meio pela cintura, como se apenas para mostrar que podia. A fera caiu em duas partes sangrentas. Por quê? Pensou ela, enfurecido. Que força preciso possuir? O que preciso fazer para protegê-los? As palavras de Veno faladas meses antes na cidade de Vétidan voltaram aos seus ouvidos. Ela dissera que tudo o que ele fazia era de curto prazo, mas o que mais poderia fazer? Não era um assassino de deuses, nem um herói divino de profecias. Era apenas um homem, e naqueles dias parecia que homens comuns, mesmo alomânticos, não valiam muita coisa. Ele gritava, enquanto matava, retalhando outro grupo de colos, mas com seus esforços em Phaedrax tudo aquilo não parecia suficiente. Ao redor dele, a vila ainda queimava. Lutando, ele conseguia ouvir mulheres aos prantos, gritos de crianças, homens agonizantes. Mesmo os esforços de um nascido da bruma tinham um efeito mínimo. Ele podia matar, mas aquilo não salvaria as pessoas da vila. Ellen berrava, empurrando com um abrandamento, mas os colos ainda resistiam. Ele não havia conseguido controlar nenhum. Significava que o Inquisidor os controlava? Ou que não estavam assustados o suficiente? Continuou a lutar. Enquanto fazia, a prevalência da morte ao seu redor parecia uma metáfora de tudo o que havia feito nos últimos 3 anos. Deveria ter sido capaz de proteger as pessoas, empenhar-se tanto para isso, impedir exércitos, derrubar a tiranos, retrabalhar a leis e resgatar a suprimentos. Ainda assim, tudo aquilo parecia uma gotícula de salvação em um oceano imenso de morte, caos e dor. Não conseguiria salvar o Império protegendo um canto dele, como não poderia salvar a vila matando uma pequena fração dos colos. Do que adiantava matar outro monstro se este era substituído por mais dois? Do que adiantava a comida para alimentar o povo se as cinzas simplesmente sufocavam tudo? Do que adiantava a ele, um imperador que não conseguia nem defender o povo de um único vilarejo? Ellen nunca fora sedento por poder. Ele era um teórico e um estudioso. Governar um império lhe fora em grande parte um exército acadêmico. Um exercício acadêmico. Ainda assim, enquanto lutava naquela noite escura em meio às brumas flamejantes e sob a chuva de cinzas, ele começou a compreender, enquanto as pessoas morriam ao seu redor, e, apesar de seus esforços mais frenéticos, ele conseguia ver o que movia os homens em busca de cada vez mais poder. Poder para proteger. Naquele momento, ele teria aceitado os poderes da divindade, se isso significasse ter força para salvar as pessoas ao seu redor. Derrubou outro Colos. Em seguida, girou ao ouvir um grito. Uma jovem estava sendo puxada de uma casa próxima, apesar de um homem mais velho estar agarrado ao braço da moça, ambos gritando por ajuda. Ellen puxou a bolsa de moedas, jogou-a no ar. Em seguida empurrou algumas moedas lá dentro e puxou outras. A bolsa explodiu em pedacinhos, brilhantes de metal, e Ellen atirou algumas para frente no corpo do Colos que puxava a mulher. Ele grunhiu, mas não parou. Moedas raramente funcionavam contra Colos. Era necessário acertá-los com precisão para matá-los. Vin conseguia. Ellen não estava com humor para tal sutileza, mesmo se tivesse. Berrou em desafio, acertando a fera com mais moedas. Ele as pegou do chão, jogando-as para frente, acertando os projéteis brilhantes no corpo azul da criatura. As costas dela se transformaram numa massa reluzente de sangue muito vermelho, e finalmente o bicho caiu. Ellen girou o corpo, virando-se de pai e filha, aliviados para enfrentar outro Colos, que erguia a arma para golpear. A criatura enfrentou um grito enfurecido de Ellen.
Eu deveria ser capaz de protegê-los, pensou. Precisava assumir o controle do grupo inteiro, não perder tempo combatendo-os um a um. Mas eles resistiam à sua lumancia, mesmo quando ele empurrou novamente suas emoções. Onde estava o guardião inquisidor? Quando Colos girou a arma, Ellen avivou o peltre e lançou-se de lado. Em seguida, arrancou a mão da criatura na altura do pulso. Enquanto a fera gritava de dor, Ellen voltou à batalha. Os aldeões começaram a se reunir ao redor dele. Obviamente, não tinham treinamento de guerra. Provavelmente estavam sob a proteção de Yeoman, e não precisavam se preocupar com bandidos ou exércitos dissidentes. Ainda assim, apesar de sua falta de habilidade, obviamente sabiam que era melhor ficar próximos do nascido da bruma. Seus olhos desesperados e suplicantes incentivavam Ellen, levavam-no a derrubar colos atrás de colos. Naquele momento, ele não precisava se preocupar com certo ou errado. Podia simplesmente lutar. O desejo de batalha queimava dentro dele como metal, incluindo o desejo de matar. Então continuou a luta pela surpresa nos olhos dos aldeões, pela esperança que cada um de seus golpes parecia inspirar. Eles já tinham dado a vida por perdida quando um homem caiu do céu para defendê-los. 2 anos antes, durante o cerco de Luthadel, Vin atacara a fortaleza de Seth, massacrando 300 de seus soldados. Ellen confiara que tivesse bons motivos para o ataque, mas nunca entendera como ela fora capaz de fazer aquilo. Ao menos não até aquela noite, lutando em um vilarejo sem nome, com tanta cinza no céu escuro, as brumas em chamas, os colos morrendo em fileiras à sua frente. O inquisidor não aparecia. Frustrado, Ellen se afastou de um grupo de colos, deixando um morrendo em sua trilha e em seguida extinguiu os metais. As criaturas o cercaram e ele queimou duralumínio, em seguida zinco, e puxou. O vilarejo silenciou. Ellen parou, cambaleando de leve ao terminar seu giro. Olhou através da chuva de cinzas, virando-se para os colos remanescentes, milhares e milhares deles, que agora de repente estavam imóveis e calmos ao seu redor, finalmente sob controle. Não há maneira de eu ter tomado todos de uma vez, ele pensou, desconfiado. O que teria acontecido ao inquisidor? Em geral, havia um com um grupo de colos daquele tamanho. Havia fugido? Isso explicaria porque, de repente, Ellen fora capaz de controlar os colos. Preocupado, ainda sem saber ao certo o que fazer, ele se virou para olhar o vilarejo. Algumas pessoas tinham se reunido para encará-lo. Pareciam em choque. Em vez de fazer algo sobre os prédios em chamas, simplesmente ficavam parados, paralisados em meio às brumas, observando. Ele deveria ter se sentido triunfante, e ainda assim sentia sua vitória estragada pela ausência do Inquisidor. Além disso, a vila pegava fogo. Nesse momento, restavam poucas estruturas livres da destruição. Ellen não havia salvado a vila. Encontrara o exército Colos conforme havia planejado, mas se sentia fracassado em uma escala ainda maior. Suspirou, deixando cair a espada de seus dedos cansados e ensanguentados. Em seguida, caminhou até os aldeões. Durante o trajeto, ficou perturbado com o número de corpos colos pelos quais passou. Havia matado tantos assim? Outra parte dele, calma, mas ainda ardente, sentia muito que o tempo da matança houvesse terminado. Ele parou diante de um grupo silencioso de aldeões. Você é ele, não é? Um idoso perguntou. Quem? Ela devolveu a pergunta. O senhor soberano, o homem sussurrou. Ellen olhou para o uniforme preto envolvido na capa de bruma. Os dois estavam recobertos de sangue. Quase isso, ele disse, virando-se para o leste, na direção de seu exército humano que, a muitos quilômetros de distância, esperava que ele voltasse com uma nova força de colos para auxiliá-lo. Havia apenas um motivo para ele fazer isso. Por fim, ele reconheceu o que havia decidido, inconscientemente no momento em que partira para encontrar mais criaturas. O tempo da matança está longe de terminar, pensou. Ele apenas começou. Perto do fim, as cinzas começaram a se empilhar em quantidades assustadoras. Falei dos micróbios especiais que o Senhor Soberano desenvolveu para ajudar o mundo a lidar com as chuvas de cinzas. Eles não se alimentavam propriamente da cinza, mas quebravam-na como um aspecto de suas funções metabólicas.
A cinza vulcânica em si é boa para o solo, dependendo do que se deseja plantar. No entanto, qualquer coisa em demasia é fatal. A água é necessária para a sobrevivência, mas em demasia afoga. Durante a história do Império Final, a Terra se equilibrou na corda bamba do desastre por meio das cinzas. Os micróbios quebravam-nas assim que caíam, mas quando havia uma quantidade a ponto de supersaturar o solo, ficava mais difícil para as plantas sobreviverem. No fim, o sistema inteiro ruiu. As cinzas caíam em tal constância que sufocavam e matavam, e a vida vegetal no mundo se extinguiu. Os micróbios não tiveram como acompanhar, pois necessitavam de tempo e nutrientes para reproduzir.